Imagine uma cidade no meio da floresta amazônica, à beira de um belo rio. Essa cidade existe e se chama Manaus, a capital do Amazonas. O Câmera 13 convida você agora a fazer uma verdadeira viagem ao passado. Voltamos a 1669, data da origem da construção de Manaus. Mas vamos voltar ainda mais no tempo. Tempo em que tudo era feito de pedra e de barro. Nesse local existia apenas um forte, utilizado pelos portugueses para proteger o norte do país contra as invasões espanholas. Por aqui moravam várias tribos, como os Barés, os Banibas, os Bacés e os Manaós, que depois de um bom tempo acabou dando o nome à cidade. Mas antes também se chamou Fortaleza de São José da Barra do Rio Negro. Agora sim, vamos conhecer lugares que estão registrados na história dos 342 anos de nossa cidade. Nossa primeira parada é o Tesouro Público. Aqui era a fortaleza onde ficava São José da Barra. Foi nesse local que a cidade de Manaus começou a ser construída. Praça Dom Pedro II. Já foi chamada também de Praça da República. Aqui já existiu o Largo do Pelourinho. Agora estamos no Palácio dos Presidentes, local onde até 1917 funcionou a sede do governo. Após essa data, acabou abrigando a Prefeitura de Manaus. Imagine você que a Praça da Matriz, tão conhecida nos dias de hoje, já se chamou Praça 15 de Novembro e Praça Oswaldo Cruz. Foi nesta área que os portugueses ergueram uma pequena capela, homenagearam Nossa Senhora da Conceição e começaram a catequizar os índios. A capela se transformou numa catedral e Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Amazonas. Muitos comerciantes se fixaram na área, que também abrigou o Ródoen. Pela imagem, você arriscaria um palpite? Pois é, essa é a nossa Eduardo Ribeiro, construída para ser a principal avenida da cidade. Começava no porto e terminava no palácio. Foi nela também que foi construído o IEA, Instituto de Educação do Amazonas, aproveitando o próprio alicerce do antigo palácio do governo que funcionou no local. Também na mesma avenida, a construção de uma obra com estilo clássico marcou época. Estamos falando do Palácio da Justiça. Chegamos agora à Praça do Congresso, que recebeu esse nome em virtude da realização de um congresso eucarístico que ocorreu em Manaus em 1953. A igreja de São Sebastião foi construída com uma fachada revestida em pó de pedra. Na frente dela, um dos pontos mais tradicionais da cidade, a Praça de São Sebastião, com calçamento todo em pedra portuguesa, fazendo alusão ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões, uma verdadeira obra de arte. É importante destacar que essa obra foi feita bem antes da construção do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Na Praça de São Sebastião, também foi construído um monumento dedicado à abertura dos portos. Estamos agora diante de um dos mais luxuosos teatros do mundo. É o Teatro Amazonas, construído em 1896. Mas não dá para falar no teatro sem falar na borracha. Com a chegada do século XIX, Manaus era considerada uma cidade rica. Era o apogeu da borracha. Extraída da seringueira, a borracha valia muito. Vinha gente do mundo inteiro para comprá-la. Por aqui, aportavam muitos navios. Foi nessa época que foi construído com muito luxo o nosso teatro, também chamado de Ópera de Manaus. Artistas da Europa vinham se apresentar por aqui. Vamos dar uma passadinha agora pela Avenida 7 de Setembro, que no passado já se chamou Rua Brasileira e depois Rua Municipal. Aqui também se localizava grande parte do comércio de Manaus. Uma outra construção que marcou a Avenida 7 de Setembro foi o Palácio Rio Negro, erguido no final do século XIX por um seringalista e alemão, Valdemar Scholz. A ponte ao longo dessa via foi construída no estilo romano. Também na mesma área surgiu uma casa de detenção. Na Praça Eliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, ficava o quartel militar, hoje o Palacete Provincial. Bem em frente à praça, o Liceu Amazonense Escola D. Pedro II, responsável pela formação de muitos intelectuais. Não poderíamos deixar de mostrar também o nosso mercado Adolfo Lisboa, o famoso Mercadão, que juntamente com o prédio da Alfândega, que teve suas peças fabricadas na Inglaterra e montadas em Manaus, estão entre as mais belas construções de nossa cidade. Mas agora vamos voltar a 2011. Essa é Manaus do século XXI. Uma cidade que cresceu a passos bem acelerados. Na sua história, grandes desafios enfrentados e a serem enfrentados. Viveu o apogeu da borracha, depois a solidão de sua falta. Para se integrar ao restante do país, viu surgir em suas terras a Zona Franca, gerando trabalho e renda para sua gente. Mostrou ao Brasil e ao mundo sua capacidade de produzir e de ressurgir. Se tornou cidade grande, uma metrópole, mas ainda luta para resolver problemas sociais da velha província. Hoje, 24 de outubro, é o aniversário de Manaus. Passado e futuro convivendo amigavelmente. Lembranças inesquecíveis do ontem. Olhares atentos e surpresos do hoje. No século XIX, foi o Teatro Amazonas que arrancou aplausos e despertou paixões. Já no século XXI, os olhares se voltam para as águas do Rio Negro. É que por aqui, a natureza empresta a sua beleza para uma obra arquitetônica de tirar o fôlego. É a ponte sobre o Rio Negro, diminuindo distâncias, fazendo história e marcando a nossa história. Essa é Manaus, de um povo guerreiro, trabalhador, amigo, perseverante e acolhedor. Manaus, capital do verde, do Amazonas, mas principalmente Manaus, a capital do seu povo.